Boa noite, meus queridos. Graças a Deus eu consegui estar aqui. Depois dos perrengues. Sinto meu espírito renovado para essa noite. E eu estou com grandes expectativas para esse retiro. Para o que o Senhor já está fazendo e para aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E se você ainda não percebeu, nós estamos caminhando para um lugar. Nós estamos caminhando para o lugar mais alto do monte, para nós encontrarmos o Senhor. E o que esse retiro tem feito é nos preparar para esse momento. Se você esteve atento, cada pregação veio como um preparar do Senhor para um grande momento, para um grande final. O Senhor veio na primeira pregação nos separando e consagrando, renovando as nossas alianças uns com os outros. Depois Ele veio como um bom pai, lapidando e quebrando o nosso bezerro de ouro. Aquilo que nós temos carregado em nós, que fabrica ídolos para nós mesmos. Hoje de manhã, como um bom pai, veio revelando a nossa identidade de filhos, tirando toda a incredulidade, todas as incertezas. E hoje eu creio que o Senhor veio nos propor um caminho mais profundo de intimidade com Ele, amém? Porque agora que nós já temos todas essas coisas, todos esses despojos retirados, nós precisamos continuar caminhando mais fundo. E nós só caminhamos dentro de um relacionamento com o Senhor. E eu queria ler com vocês essa noite, Êxodo 25, versículo 8 e 9. Amém? Amém. Aqui é o Senhor falando a Moisés, ordenando a Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. E me farão um santuário, e habitarei com eles. Se você é dessa casa um pouco mais de tempo, você já ouviu que o Antigo Testamento ele é uma sombra para o Novo Testamento. Então, aqui nós temos uma sombra, aqui não está, na verdade. Aqui nós temos uma sombra do que o Senhor quer fazer de maneira ainda mais gloriosa, do que o Senhor já fez de maneira mais gloriosa no Novo Testamento e do que o Senhor ainda quer fazer conosco. Porque se aponta para o Novo Testamento, se aponta para Cristo, aponta para nós também, Igreja do Senhor. E aqui o Senhor ordena a Moisés: construa uma habitação para mim, construa um santuário para mim, porque o meu desejo é habitar no meio do meu povo. E olha só, o Senhor ele vem expressando desde o princípio da criação o desejo de habitar com o homem. O Senhor vai, constrói um jardim, coloca lá o homem e habita com ele. Agora o Senhor vem e pede: Moisés, construa um tabernáculo porque eu quero habitar com vocês. E se você conhece o resto da história da Bíblia, você vai ver que o desejo do Senhor, até o último capítulo, é habitar com o seu povo. Então o Senhor ele não muda o seu desejo. Então aqui nós temos o Senhor ordenando a Moisés: construa para mim uma habitação.
E nesses 2 versículos nós temos o desejo do Senhor expresso e outra coisa muito importante, um padrão e um modelo muito detalhado de como deve ser essa habitação. O tabernáculo de Deus aqui representa a presença de Deus no meio do povo. E o tabernáculo hoje representa a igreja, eu e você. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Poderia ser uma afirmação, mas o autor de Coríntios, ele vem perguntando: vocês não sabem o que vocês são? Vocês não têm noção do que vocês são? Vocês são templo do Espírito, habitação de Deus. E essa pergunta, ela me leva a refletir: será que nós sabemos o que é ser habitação de Deus? O que é ser morada do Senhor? Será que nós temos a consciência do que é ser habitação do Senhor? Porque se nós não temos essa consciência, nós vivemos de qualquer maneira. Eu sou a habitação do Senhor, mas eu oro quando eu quero, quando eu preciso, quando eu tenho uma causa. Eu leio a Bíblia quando dá, quando eu não estou tão cansada. Eu tenho comunhão quando é do meu interesse. Isso tudo é ser habitação de Deus. Só que, como eu posso falar que eu sou a habitação do Senhor se eu vivo de qualquer maneira? Eu chego aqui no culto e eu até me jogo no louvor, mas no meu dia a dia eu não tenho construído nada para ser uma habitação do Senhor. E deixa eu te falar, o Senhor não falou para Moisés: Moisés, você tem minha sabedoria, construa do jeito que você quiser, viva do jeito que você quiser, ande do jeito que você quiser, coloque o material que você quiser, pode fazer. Se você já leu Êxodo, você sabe que por capítulos o Senhor vem colocando cada centímetro, cada detalhe, cada cortina, e são muitos centímetros, muitas cortinas, muitos varões, muitas pedras. O Senhor fala até o peso de cada coisa que Ele quer. Porque o Senhor, Ele tem um modelo para uma habitação. E se o Antigo Testamento é uma sombra para o Novo, meu amigo, se você e eu somos a habitação do Senhor, o Senhor tem um modelo para nós também. E como nós temos vivido? Se somos a habitação do Senhor, como nós temos preparado essa habitação? Será que é uma habitação agradável a Ele? Porque se não for, Ele não habita. Mas eu já experimentei um charamanais aqui no CMD. Você experimentou uma visitação do Senhor, meu amigo. Porque talvez aqui tenham amigos de Deus que são habitação e atraem a glória de Deus, e você entrou junto de gaiato. Mas se nós não estamos no padrão do Senhor, nós não somos a habitação de Deus. E olha só como isso é tão, mas tão sério. Em Êxodo diz que quando o Senhor passou todos os detalhes da construção do templo, Ele foi lá e encheu os construtores com a presença dEle. Ele encheu com o Espírito Santo os artesãos que preparariam manualmente o templo de Deus. Até quem construiu, quebrou lá, cortou a madeira, levantou o templo, passou ouro, até eles foram cheios da presença de Deus. Porque não se constrói a habitação do Senhor de qualquer maneira. Até para construirmos, até para sermos construtores, nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Então você acha que o próprio templo não teria um padrão? Se até o seu construtor foi cheio da presença de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre o santuário?
que eu estou falando sobre padrão, modelo, então nós vamos falar um pouquinho de como o santuário foi construído. E eu vou trazer os símbolos de alguns materiais para fazer sentido com o que nós estamos caminhando para aprender, ok? Então, o primeiro material escolhido por Deus para a construção do santuário foi a madeira de acácia, que era uma madeira presente no deserto onde eles estavam. Mas qualquer marceneiro, qualquer construtor não escolheria trabalhar com essa madeira. Por quê? Porque era uma madeira dura, cheia de nós, difícil de trabalhar. E adivinha quem essa madeira representa? Nós. A madeira da construção do templo nos representa, dura, cheia de nós e difícil de trabalhar. Dentre todos os materiais que o Altíssimo, Soberano Deus poderia escolher, Ele escolheu um difícil para nos representar. Porque nós fazemos parte disso. Só que o primeiro passo, você não encontra uma madeira de acácia jogada por aí. Então eles saíam para procurar no deserto árvores de acácia. Então o primeiro ponto para ser templo do Senhor é o seguinte: essas árvores precisavam ser cortadas. Elas precisavam morrer para virar as tábuas do templo. O primeiro passo para nós, antes de qualquer coisa, para sermos templo do Senhor, nós precisamos morrer para nós mesmos. Então eles iam lá, cortavam essa árvore, chegavam com as toras de madeira aonde iria ser construído. E aí o Senhor ordenou: Moisés, pegue essas toras e corte em tábuas iguais, na mesma estatura. Na mesma estatura. Todos nós numa mesma estatura. Meu irmão, eu preciso de você para ser templo do Senhor. Eu preciso que sejamos maduros e numa mesma estatura, porque é assim o padrão do Senhor. E Ele mandou cortar em tábuas iguais, porque nós somos iguais perante o Senhor. Do mesmo tamanho. Um só corpo. E o mais interessante disso é que assim que Ele manda cortar as tábuas iguais, Ele fala: agora coloque na ponta de cada tábua um engate. Por quê? Essas tábuas não vão ficar separadas. Eu preciso que elas estejam aliançadas umas nas outras. Não tábuas separadas e iguais para o tabernáculo. Tábuas aliançadas e juntas. Isso me aponta para a minha vida de comunhão. Para que eu seja a habitação do Senhor, eu preciso ser aliançado com os meus irmãos. Não só lado a lado, amiguinhos, como o Lê falou, sendo gentis ou cortês. Não. Eu preciso ter uma aliança. E aí, quando Moisés vai levantar essas tábuas, o Senhor ordena: faça para essas tábuas bases de prata, e elas serão levantadas e colocadas e fixadas nessa base de prata para que elas fiquem em pé, verticais. A prata simboliza redenção. A obra redentora de Jesus é o centro que sustenta tudo. Nós fomos redimidos na cruz de Cristo, juntos como um só corpo. O sacrifício de Cristo nos redimiu. E aí, como se já não fosse suficiente, o Senhor fala agora: cubra essas tábuas de acácia com ouro. O ouro representa a glória de Deus. E quando o Senhor olha para nós, não vê mais madeiras duras de acácia, cheias de nós, mas
Ele olha e vê a justificação que é o próprio Cristo. E nos preparou banhados de ouro, para que a gente fosse uma habitação agradável para Ele. E aí, agora nesse santuário, nós iremos falar sobre as 3 partes que ele tem. Agora que esse santuário já está de pé, nós iremos falar das 3 partes que ele tem. Que é o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, ok? E no pátio, que é a área externa, existe o altar de bronze e a bacia de bronze. No altar de bronze era onde eram se oferecidos sacrifícios. Então a primeira coisa, antes de entrar no santuário do Senhor, tinham-se oferecidos sacrifícios. E logo após passar pelo sacrifício, eles iam lá e se lavavam na bacia de bronze. Isso aponta a maneira como a gente precisa viver. Como santuário do Senhor, eu preciso ser lavada pela palavra dele todos os dias. Eu preciso ser moldada. Eu preciso morrer para as minhas vontades. Eu preciso matar os meus pecados. Ser um bom sacrifício a Deus. E me banhar com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. E essa espada, ela vem cortando todo o pecado, nos apontando e nos dando direcionamento. A palavra de Deus é viva e toda vez que nós lemos, nos salta aos olhos o pecado e a ruindade que ainda nós temos, mas nos salta aos olhos também a direção que o Senhor nos aponta, para onde nós devemos ir. Então o primeiro passo, antes de entrarmos mais fundo no santuário do Senhor, é nós vivermos uma vida de arrependimento, morrendo para nós mesmos e nos encharcando na palavra de Deus. E agora nós podemos entrar para o lugar santo. E do lado esquerdo do lugar santo havia os pães da presença. E do lado direito havia o candelabro. Os pães da presença apontam para quem? Para o pão da vida, que é Jesus, de quem nós precisamos nos alimentar. Quantas vezes já foi falado aqui que às vezes a gente se alimenta tanto de rede social, de série, de filmes, de tantas outras coisas, que chega no final do dia, sua cabeça está tão cheia que você não quer buscar o Senhor. Você não tem mais fome. Por quê? Você já encheu o seu estômago de coisas que não são eternas. Você já encheu a sua mente de pães que são passageiros. Mas ao entrar um pouquinho mais fundo, nós somos convidados a comermos do pão eterno, que traz vida. E do outro lado, do lado direito, havia o candelabro, onde havia luz e azeite. A luz aponta novamente para Cristo. Porque lá em Mateus diz que... lá em João ele diz, eu sou a luz do mundo. Então a luz do candelabro é o próprio Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Mas olha só que gracioso. Em Mateus, ele diz para nós, vós sois a luz do mundo também. Mas sabe o que eu comparo a gente? Com a própria lua. A lua, ela não tem luz própria. A lua, ela só brilha, e brilha muito, porque ela reflete a luz do sol. Nós também não temos luz própria. Nós só brilharemos se nós estivermos diante do Senhor, refletindo a luz do próprio Deus. Isso é um convite para nós estarmos diante da presença de Deus todos os dias. Porque se nós queremos ser luz para essa terra,
nós precisamos refletir a luz do nosso irmão. E quando nós tentamos produzir luz própria, meu amigo, nós falhamos miseravelmente. Porque antes só havia trevas em nós. E se hoje a luz é por conta da luz do mundo que vem e dissipa toda a treva e tira todo o mal e nos limpa. E o azeite presente no candelabro, ele representa o Espírito Santo. E sem azeite, a chama não fica acesa. Sem um relacionamento com o Espírito Santo, não tem como nós queimarmos por Deus. Você está vendo que a gente está no meio do caminho do templo e todos os símbolos até agora apontaram para relacionamento com Deus. Como nós queremos viver sem um relacionamento íntimo com o Senhor? Não tem como nós desejarmos ser uma habitação para Deus sem um relacionamento de aliança com Ele, sem estarmos encharcados de azeite. Vamos lá, galera, eu sei que hoje a gente já está cansado, mas vamos permanecer mais um pouquinho. Faz assim, desperta, toma uma água. E antes da cortina que separava o lugar santo para o Santo dos Santos, havia o altar de incenso. E o incenso fala sobre o quê? Oração. Uma vida plena de oração. Sermos um sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivermos uma vida de plena oração. Todo o santuário do Senhor aponta para uma vida íntima com Ele. E o último lugar é o Santo dos Santos. E era onde somente um poderia entrar. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. E era onde a Shekinah de Deus descia uma vez por ano, onde a glória de Deus aparecia uma vez por ano. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você já tem algum tempo na igreja e está assim, nossa, mas então é cansativo demais ser habitação para o Senhor, porque olha tudo que eu tenho que passar. Eu já estou com ferida demais, cansada demais, com marcas de comunhão demais. Antes você entrar assim no Santo dos Santos do que você ficar de fora. Porque é no Santo dos Santos que a presença de Deus desce. E eu prefiro entrar lá carregada de marcas do que ficar transitando ou ficar do lado de fora da habitação do Senhor. E a boa notícia é que quando a glória de Deus vem, ela muda tudo. Ela faz nova todas as coisas. Amém? Ali no Santo dos Santos havia a Arca da Presença. A Arca da Presença, onde o Senhor aparecia, ela representa de novo o próprio Cristo. E os materiais que a arca são feitos, madeira de acácia e ouro. E sabe por quê? Até a Arca da Presença é feita de madeira de acácia, a madeira que nos representa. Porque Cristo se fez carne. Em João 1 diz: o Verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando Cristo se fez cordeiro, quando Cristo se fez carne e sacrifício, o véu se rasgou. E antes, a visitação que era de maneira limitada, hoje é ilimitada e nós podemos ser
habitação para o Senhor. Porque Cristo se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos também habitar com Deus e ser habitação para o Senhor. Porque o unigênito de Deus se fez primogênito, nós também podemos ser essa habitação do Senhor. Em 1 Reis 8:27, o profeta pergunta: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Mas e aí? Meio controverso, será? Habitaria Deus na terra? Deus não habita em uma edificação onde não há a glória dele, onde não há relacionamento. Mas quando nós estamos aliançados com o Senhor vem e habita. Nós temos clamado esses dias para que a glória do Senhor desça. Mas a verdade é que a glória do Senhor desce sobre uma habitação. A glória do Senhor desce onde é o tabernáculo dele. Então, se nós somos tabernáculo, habita sim, profeta, habita sim na terra o Senhor. Habita sim na terra o Senhor em nós, porque o Cordeiro, o Verbo, se fez carne e nos tornou, junto com Ele, tabernáculo. O que antes era impossível, hoje é possível. O que antes era uma ideia absurda, algo tão santo, habitar com algo tão profano. E profanos somos nós, só para ficar claro. Hoje isso é possível, através do Cristo, do Verbo que se fez carne. Vocês lembram do primeiro versículo que eu li, do segundo versículo que eu li lá em 1 Coríntios, que ele perguntava: porque vós sois santuário de Deus. E ele falava: vós sois santuário de Deus. Nessa palavra, santuário, quando nós traduzimos ela, ele não quis dizer o templo todo. Ele não quis dizer todo o santuário. Mas com esse santuário, com essa palavra, ele quis dizer o santo dos santos. Porque vós sois o santo dos santos de Deus, aonde a glória de Deus habita. Vocês têm noção disso? Não sabeis vós que Ele nos fez para sermos o santo dos santos? E novamente pode parecer maçante como nós temos vivido, como nós temos nos relacionado com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos santo dos santos, a habitação dele, onde a glória dele desce. Sabe o que eu sinto às vezes? É que a gente chega aqui no culto esperando por um mover, esperando ser tocados, esperando por uma palavra de Deus, e às vezes a gente sai frustrado porque não acontece. E a gente até olha para o nosso irmão e se compara: não, porque o pastor ali, ele sempre tem experiência, porque o Giovanni é lá, no manto. Porque o Senhor habita no seu templo. E se você não tem cultivado esse lugar com o Senhor na sua casa, você vai chegar aqui e vai sentir seco demais. Vai sentir talvez que não é para você. E enquanto está todo mundo extravagante, você está assim: o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu sentar e contemplar o que está acontecendo, esse mover. Meu amigo, te foi proposto ser
a habitação do Senhor. Construa esse lugar. Pegue o padrão de Deus e encarne isso. Se o Verbo se fez carne, você, está proposto a você se fazer habitação também. Isso é construído na sua casa, no seu dia a dia, não aqui. Eu sinto muito essa transição do Senhor. Eu sinto que até hoje nós somos uma casa onde o Senhor visita. Mas, meus amigos, eu quero ser uma casa onde Deus habita, onde o Senhor tem liberdade. Há uns domingos atrás eu tive uma visão aqui no culto, aonde o Senhor estava sentado à mesa almoçando, e na mesa não tinha mesa posta, e eu achei aquilo um absurdo. Falei, como que eu não preparei uma mesa digna para o meu Senhor? E o Senhor me respondeu, eu habito aqui, Alice. Esse lugar sentado à mesa é um lugar comum para mim. Eu não sou uma visita que precisa de maneiras cordiais e de uma mesa posta. Mas esse ambiente sentado à mesa é um lugar comum para mim. É esse relacionamento que o Senhor deseja. Não que a gente o receba como uma visita, mas Deus quer que a gente seja um lugar comum para Ele. Um lugar onde Ele habita, um lugar onde as portas estão abertas. Não é uma mensagem de exortação, mas é uma mensagem de incentivo. Façamos um santuário para o Senhor, conforme os padrões dEle. Que no nosso dia a dia a gente se dedique nessa construção, orando e sendo um bom aroma para o Senhor, lendo a palavra e sendo ferido por ela, construindo relacionamentos de aliança, para que a gente seja um lugar comum para Deus, aonde Ele passeia, como no jardim com Adão. Façamos um santuário para Deus. E nós somos um povo que olha para o futuro também. E tudo isso que nós estamos passando é glorioso demais. Sermos uma habitação para Deus é glorioso demais. Mas quando o Senhor voltar, Ele habitará com a habitação dEle. Então por isso é tão importante que a gente no hoje construa uma habitação para o Senhor. Porque quando Ele retornar, Ele habitará com a habitação dEle. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu não estou te incentivando a ser uma habitação para Deus, para que você receba a glória de Deus e fique aqui pulando. Eu estou te convidando, meu amigo, para viver na eternidade. Eu estou te convidando para hoje construir a habitação que o próprio Deus habitará quando Ele retornará. Se é um simbolismo, hoje, no futuro Ele virá e habitará em pessoa. O que antes no Antigo Testamento era um símbolo,
Hoje é em essência, porque o Espírito está conosco. E quando Ele virá, será em carne, será face a face. Então não sabeis vós que sois habitação de Deus? Vocês entendem agora o peso disso? A urgência de nós nos modelarmos no padrão de Deus? Vocês entendem que é uma caminhada para que a gente chegue na glória de Deus? Nós nos aliançarmos, nós sermos podados como uma só estatura, nós sermos redimidos e banhados com a glória de Deus, porque nós somos feitos para sermos santo dos santos. Mas se você não se fizer, contraditório não, mesmo isso, mas você não será. Se você não entrar nesse lugar, e se você não caminhar, e se você não passar por cada fase do santuário, você não chegará no Santo dos Santos, aonde a glória de Deus desce. Então não adianta vir aqui e ficar gritando: ah, Senhor, que a sua glória desça. Vá para casa e construa uma habitação para o Senhor. Vá para casa e seja um incenso para Deus. Viva uma vida de oração. Vá para casa e se banhe na palavra do Senhor. Seja apontado e preparado para os últimos dias. E em tudo isso, nós não estamos sós, porque nós temos bases de prata e cobertos com a glória de Deus, redimidos e justificados. E você não está só, porque em cada engate nós temos uma aliança. E se você sentir dificuldade no seu dia a dia: Alice, não estou conseguindo orar, vamos orar junto. Alice, eu não estou entendendo a palavra, eu não tenho vontade de ler, na verdade. Vamos ler junto, até que isso seja uma verdade. Gente, se o Verbo se fez carne, quem somos nós para não sermos tabernáculo? Quem somos nós para não nos destituirmos do lugar que nós colocamos e sermos tabernáculo? O Senhor virá para habitar com o seu povo, mas com aqueles que se fizeram habitação dele. Porque o tabernáculo de Deus está com os homens e com ele habitará. Hoje eu quero orar com vocês, porque eu realmente sinto de Deus essa transição. E eu não sei você, mas eu desejo parar de ser uma casa de visitação. No começo do ano, eu falei: Senhor, mas por que toda vez parece que a gente cai na mesmice da rotina? E aí o desejo se esvai com o dia a dia. E o Senhor me respondeu: falta encarnar a mensagem. Falta encarnar o Verbo. Falta ser feito o tabernáculo. Eu quero orar com você, e se você sentiu, se você se identificou com essa mensagem, se você, assim como eu, deseja passar de uma casa de visitação para uma casa de habitação, eu peço para que você venha aqui e para que a gente ore juntos.